Tem muita agência de turismo tentando contar histórias nas redes sociais, mas poucas conseguem fazer o público realmente se importar. E sabe por quê? Porque as histórias que prendem de verdade, as que fazem o cliente lembrar da sua marca, confiar em você e até chorar com o seu conteúdo, tem 4 elementos fundamentais. E se faltar qualquer um deles, seu vídeo pode até ficar bonito, mas ele não vai gerar conexão. Seja bem-vindo ao The Office, o seu escritório virtual de turismo, onde a gente fala sobre criatividade, marketing, gestão, tudo aplicado especificamente para o nosso mercado do turismo. Hoje eu vou te mostrar como aplicar esses 4 elementos dentro do turismo e te provar que qualquer passeio pode virar uma história inesquecível contada em um vídeo. O primeiro elemento é a missão. Toda boa história começa com uma missão. E essa missão pode nascer de 2 coisas. Um problema que você quer resolver ou um objetivo que você quer alcançar. No turismo, a missão é o que vai dar o contexto pro seu vídeo. É tipo o porquê daquela jornada. Deixa eu dar um exemplo pra ficar mais fácil. Eu percebi que, mesmo morando no Chile há anos, eu nunca tinha visto neve caindo. Então minha missão era simples: viver o meu primeiro dia de neve, de verdade. Outro exemplo. Eu queria entender por que tanta gente falava que Portillo era o lugar mais bonito do Chile. Então eu decidi ver com os meus próprios olhos. Você percebe como essas frases já criam curiosidade? O público imediatamente pensa: será que ela conseguiu? O que aconteceu lá? Como foi a experiência? Você pode usar isso tanto para vídeos de bastidores, tipo, minha missão era montar o roteiro perfeito pro meu grupo, quanto para vídeos pessoais. Minha missão era provar todos os vinhos da Conde Toro sem voltar carregada pra Carrasol cair lá no meio do tour. O segredo é deixar muito claro qual é o ponto A, onde você tá agora, e o ponto B, onde você quer chegar. Outro exemplo. Vamos dizer que seu ponto A é: eu vendia passeios presencialmente na Plaza de Armas e queria escalar o meu faturamento. E o ponto B, criar um canal no YouTube pra alcançar 1000 vezes mais pessoas. Isso já é uma história começando. Segundo elemento é o conflito. Porque ninguém quer assistir a uma história onde o personagem consegue tudo fácil. História sem obstáculo é tipo você ver propaganda na TV. E propaganda não emociona. O que torna uma história interessante é o conflito. O que o personagem precisa enfrentar no caminho. E no turismo, o conflito é o que vai literalmente humanizar a sua jornada. Por exemplo, eu queria gravar meu primeiro vlog no Vale Nevado, mas o vento tava tão forte que a câmera voou no chão logo no primeiro take. Ou então, eu queria fazer o passeio de Termoscolina, mas o cliente atrasou, o motorista ficou preso no trânsito e eu tive que resolver tudo do meu celular dentro do metrô. Esses obstáculos fazem a audiência pensar: meu Deus, o que ela vai fazer agora? E é aí que nasce o vínculo. Porque ninguém se conecta com perfeição. As pessoas se conectam com as tentativas de você conseguir o que você quer conseguir. Então por isso você tem que mostrar os altos e os baixos. O frio na barriga antes do primeiro grupo de passageiros. A insegurança de gravar vídeos. O dia que deu tudo errado. Tudo isso é combustível de conexão. Terceiro elemento é a transformação do personagem. Toda história precisa de transformação. É o que separa um simples relato de uma jornada real. No turismo, transformação é quando você ou o cliente não volta o mesmo de uma experiência. Por exemplo, antes eu achava que vender turismo era só mostrar fotos bonitas. Mas depois que eu comecei a ouvir as histórias dos meus clientes, eu percebi que o que eu realmente vendo são emoções. Outro exemplo, eu sempre fui tímida, mas depois de gravar o meu primeiro vídeo falando sobre o Chile, eu percebi que a minha voz podia inspirar outras pessoas a viver o que eu vivi. Terceiro exemplo, um passageiro me disse que o pôr do sol na Cordilheira dos Andes fez ele decidir pedir demissão do emprego. A partir dali, eu entendi que o turismo transforma mais do que férias, transforma vidas. Sem transformação, a história termina vazia, mas com ela, a história se torna inesquecível. E o quarto elemento, e o mais difícil, é a vulnerabilidade. Entretanto, ele é o mais importante. É quando você mostra o que sente, sem tentar parecer invencível. Tipo assim, quando a gente tá triste, chateado com alguma coisa, a gente só quer ir pro quarto, se esconder do mundo, não aparecer pra ninguém. E se você abre a porta do seu quarto, você vai abrir apenas pra pessoas que você confia. Tipo, família, amigos. Mas, quando você decide mostrar a sua vulnerabilidade na internet, você está abrindo a porta do seu quarto pro mundo inteiro. No turismo, vulnerabilidade é quando você fala do medo que sentiu antes de começar, da vez que você duvidou se daria certo alguma coisa, de uma viagem que de repente tenha dado errado, mesmo você trabalhando com turismo, ou da solidão de você empreender fora do seu país. Exemplos. Eu lembro do dia em que eu quase fechei a agência. Tava tudo dando errado e eu pensei, talvez o turismo não seja pra mim. Mas, no fundo, eu sabia que era só mais uma fase. Segundo exemplo, teve um cliente que me deu um feedback tão duro que eu chorei o dia inteiro. E foi aquele dia que me fez repensar absolutamente tudo. Inclusive porque
de eu ter começado. Vocês precisam entender uma coisa. Ser vulnerável não vai diminuir a sua autoridade, que é o maior medo que todo mundo sente, principalmente quando eu falo com as pessoas da minha comunidade. Tipo, o que te trava tanto de ser real, de ser você, de ser autêntico, de mostrar que, tipo, você não tá num momento legal, você tá atravessando ali uns obstáculos. O que te trava de expor isso? Aí todo mundo fala, minha autoridade vai diminuir. Gente, ser vulnerável não vai diminuir a sua autoridade. Muito pelo contrário, vai humanizar, vai te tornar mais próximo daquela pessoa. Porque a vulnerabilidade é um espelho, onde a audiência vai se reconhecer. Não é só você que passa por momentos difíceis. E quando ela se reconhece em você, adivinha o que acontece? Ela confia. Então agora que você entendeu os 4 elementos para uma boa história, missão, conflitos, transformação e vulnerabilidade, eu quero que você pratique, porque estamos no nosso momento do After Office. Se você chegou agora aqui no podcast e não faz ideia do que é isso, é que a gente sempre tem a nossa reunião, que é o nosso meeting, onde eu entrego pra vocês o conteúdo, e depois do The Office, a gente tem um After Office, depois do escritório, né? Que é a parte de praticar. Então agora eu quero que vocês escolham um momento marcante da sua trajetória no turismo. Pode ser a primeira vez que você levou um grupo pra um lugar. Pode ser um dia em que algo deu muito errado. Ou uma experiência pessoal com algum cliente que tenha te marcado. Pegue papel e caneta e escreva em 4 linhas. Qual era a sua missão naquele dia? O que você queria fazer ou resolver? Qual foi o conflito que apareceu no caminho? Como aquilo te transformou? O que mudou em você depois? E qual parte da sua vulnerabilidade ficou exposta? O que você sentiu de verdade? Depois disso, eu quero que vocês leiam esse texto em voz alta e percebam o quanto ele vai soar muito mais humano, muito mais verdadeiro e muito mais poderoso do que qualquer legenda fria de passeio imperdível. Porque no fim não é sobre o destino que você vende. É sobre as pessoas que você transforma pelo caminho. E é por isso que as melhores agências de turismo não vendem pacotes. Elas contam histórias. E contar boas histórias é só o primeiro passo, tá? O que realmente faz uma marca crescer é transformar isso num sistema. Porque de nada adianta ter uma história incrível se você não tem estrutura para contá-la com consistência. E é exatamente para isso que existe o 10x10, que é o meu método para te ajudar a construir uma presença digital sólida. Não tô falando de brincadeira, é uma presença real, marcante, baseada em conteúdo estratégico. Não em sorte, não em algoritmo. São 10 passos práticos para você entender tudo o que precisa sobre o Instagram para alcançar os seus primeiros 10 mil seguidores. É onde eu te ensino a transformar ideias soltas de histórias em um calendário de conteúdo real, feito sob medida para o seu negócio de turismo. Com vídeos que contam histórias que vendem e conectam, sem que você precise passar horas tentando entender o que vai postar. Então, se você quer aprender a aplicar tudo isso na prática e criar um sistema que te permita crescer com leveza, sem perder a sua essência, principalmente, e sem depender de sorte, clica no link aqui embaixo da descrição e entra no 10x10. Porque as agências que mais vendem não são as que postam mais, são as que sabem transformar suas histórias em estratégia. E é exatamente isso que eu te ensino lá dentro. Nos vemos lá.